Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 28, vai dizer assim: Então ela desabafou: Porventura pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasse? Amém? Somente até aqui. A história se passa no Antigo Testamento, na época do profeta Eliseu. O profeta Eliseu ia a Sunem ali cumprir o seu ministério, e toda vez que ele ia ali, ele era conhecido como um homem de Deus. E uma mulher, ela vai dizer ao seu marido que o homem de Deus passava por ali, mas não tinha algum lugar. Então eles vão lá, disponibiliza um lugar para eles ficarem, o profeta com o seu ajudante. E o profeta, ele se sente muito voluntário em tentar ajudar essa mulher. Tanto é que ele vai dizer para o seu servo, perguntá-la se poderia ser feita alguma coisa por ela. E ele descobre que ela não tinha filho. Então o profeta vai até ela e fala que ela ia ter um filho. Para resumir a história. Certo tempo, vai passar os dias, esse menino vai crescer e ele está indo lá com o seu pai no campo, tem uma forte dor de cabeça e ele morre. Ele morre e vai ter ali uma ação de fé. Essa mulher, ela não fala nada para o seu marido que o menino havia morrido. Ela coloca ele na cama onde o profeta dormia e vai atrás do homem de Deus, que estava um pouco distante. Monta um jumento com seus servos e vai. E quando o seu marido questiona, ela fala: por que você vai até o profeta? Não é nenhuma data especial, não é nada. E ela vai dizer algo: com seu filho morto, tudo vai bem. Aí quando ela vai em direção ao profeta, ela encontra o servo Geazi, do profeta Eliseu, onde ele vai perguntar: vai bem? E ela continua dizendo: vai tudo bem. Mas quando ela chega aos pés do profeta, ela vai fazer esse questionamento. Então ela vai desabafar: pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasse, porque foi essas palavras que foram ditas por ela. Porque ela disse que não era para o profeta enganá-la. Porque ela estava numa vida muito bem, tudo bem, muito boa. E ela vai gerar essa criança conforme a profecia daquele homem de Deus. Só que o menino vai crescer e vai morrer. E agora ela está numa situação, o profeta está numa situação bem complicada. Aí o profeta, movido pela direção de Deus, ele vai se direcionar até ao menino, aonde ele se deita sobre o menino e ali acontece uma ressurreição. O que eu quero passar com essa história para você é que às vezes Deus faz coisas por nós que a gente fica se questionando: foi eu que pedi para nascer? Eu não pedi para viver? Eu não pedi isso? Eu não pedi aquilo? Fica aí chorando, fica aí lamentando. Acontece uma coisa que nós temos que entender: é que Deus é soberano sobre nossas vidas, é que Deus, ele é o Senhor das nossas vidas. Então tudo que acontece, tudo que vai acontecer e tudo que já aconteceu foi porque Ele permitiu. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. A gente precisa ter essa maturidade de fé para não ficar questionando algumas coisas que vão além da nossa capacidade e da nossa compreensão. Nós não precisamos compreender, nós precisamos crer. Porque o cristão, ele anda por fé e não por vista. Ele anda por aquilo que ele acredita e não por aquilo que ele vê.
Você precisa entender que há um Deus acima de nós, soberano, poderoso, grande, onisciente, onipresente, que está olhando pela sua vida. Se o pneu furou, foi porque Deus permitiu. Se um carro quebrou, foi porque Deus permitiu. Se você perdeu o emprego, foi porque Deus permitiu. Mas Deus tem os seus propósitos. E somente depois que acontecer as outras coisas que nós vamos compreender, poxa, realmente Deus estava fazendo o melhor por mim. Deus realmente estava fazendo algo para que isso pudesse acontecer. Então não questione, não fique se lamentando, não fique falando, jogando a culpa em alguém, porque a gente é especialista em colocar a culpa em alguém. Sabe um casal quando briga? Ah, foi porque você não fez isso. Ah, mas foi porque você fez isso. E a gente vai empurrando com a barriga a nossa vida em sofrimento, em amarguras, em questionamentos que não nos trazem benefício algum. Somente creia. Somente fale que tudo vai bem. Ainda que as circunstâncias estão difíceis. A vontade é de parar, de gritar e de chorar. Continue confiando, acreditando, tendo fé nesse Deus que olha por nós e que nos direciona a cada dia. Basta você confiar. Confiar é acreditar que a sua vida está nas mãos dele e ele fará o melhor por você. Mesmo que às vezes você fale assim, eu não queria isso. Mas é porque é necessário. Tem um propósito de Deus para mim e para a tua vida. Amém? Que nessa sexta-feira você venha estar andando com Deus em fé. Em nome de Jesus. Amém.